Muito bem. Espero que todos tenham tido um ótimo final de semana, né? Nós estamos numa terça-feira iniciando mais uma semana de bastante trabalho para todo mundo. Hoje nós vamos ter o encontro de duas turmas. A primeira turma que está finalizando, a segunda turma que está iniciando, e aí a ideia é fazer essa troca justamente para que a gente possa falar um pouco sobre quem começou e como foi, e agora quem está chegando também, né? Mas eu fico muito feliz, principalmente porque, como presidente da Comissão de Direito Tributário de uma unidade da OAB aqui, nós temos uma meta muito importante que é disseminar essa questão do impacto da reforma tributária, e eu acho que aos pouquinhos, de grão em grão, a gente vai conseguindo, né? Vou comentar um pouquinho sobre as cidades da onde nós temos hoje os nossos alunos, então, né? Nós temos de Passo Fundo, de São Domingos, de Xaxim, Santa Catarina, de Cascavel, no Paraná, de Chapecó, de Ouro Verde, de Florianópolis, de Palotina, de Concórdia. Que legal, fico muito feliz porque tem de várias cidades repetidas. E aí depois daqui a pouquinho eu vou fazer uma lista aí com todo mundo que vai assistir agora, acompanhando ao vivo, ou então depois, para que também possa se sentir acolhido junto no nosso né, no nosso curso sobre a reforma tributária. Então nós temos de Passo Fundo, nós temos a Lilian e nós temos o Rafael, que tem uma empresa de consultoria tributária e controladoria. Nós temos de São Domingos a Laura e a Leonice, que vão assistir daqui a pouquinho, me informaram. Nós temos de Xaxim a Camila e a Franciele. Nós temos de Chapecó a Rosane e também vai começar agora a Juliana. Nós temos de Florianópolis a Eunice. Nós temos de Palotina a Elisa. Bem-vinda, Elisa, está aí nos acompanhando. Nós temos lá de Concórdia o Marcos, fico muito feliz, fazia muito tempo que eu queria conversar com o Marcos e a gente vai ter a oportunidade agora. E nós temos o Vinícius lá de Ouro Verde, no Paraná, que está nos acompanhando aí. O Celomar de Cascavel. E então a gente vai ter uma possibilidade cada vez maior de conseguir trazer as realidades das diferentes regiões desse nosso, né, agora por enquanto sul do país aí. Logo nós devemos estar abrindo a nossa terceira turma, como eu já falei, né, as nossas turmas têm mais ou menos uns 10 alunos. Então, para que a gente possa ir dando atenção e entendendo, né, as dificuldades aí de cada um e as dores. Nós vamos falar, e aí chegou o pessoal de Passo Fundo, ó. Nós vamos falar e dar uma visão geral, tá, sobre como está essa questão do que já tem aprovado da reforma. Para os alunos da primeira turma, como eu falei, que estão concluindo hoje, a gente vai fazer, de certa forma, uma revisão. Para os alunos que estão iniciando, a gente vai explicar um pouco como funciona isso, e eu acho que vai ser bem importante nesse sentido. Então, vamos compartilhar aqui a tela, e aí a gente vai conversando. Muito bem. Assim como a gente fez com a nossa primeira aula, né? A ideia é trazer um pouco no início de um panorama geral, e é isso que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos dar um panorama geral para todo mundo. Principalmente entendendo como eu gosto de comentar, né? O mais importante é a gente conseguir analisar, influenciar e planejar. Então, o conhecimento faz com que a gente tenha essas possibilidades. E aí, a ideia de nós trabalharmos o impacto da reforma tributária é justamente nesse sentido. Lembrar que nós temos uma régua de prazos e o mais importante é aquilo que eu deixei circulado ali em vermelho, tá? Em 2026, Receita Federal, governo federal em geral, vai começar o monitoramento de todas as empresas do Brasil, tá? A lei já está aprovada, sancionada, né? Já está vigente. Em 1º de janeiro de 2026, o governo federal como um todo vai monitorar todas as operações e vai, sobre elas, fazer um teste de 1% de cobrança do IVA. Hoje, as empresas que estão no lucro real, elas entendem isso porque elas mandam a informação
todo mês para a Receita Federal. De tudo. Estoque, compra, venda, financeiro, RH, o e-social que vai junto aí com toda a movimentação, enfim. Só que a partir de 1º de janeiro de 2026, isso vai acontecer também para todas as empresas do Simples e todas as do lucro presumido. Porque a movimentação de entradas e saídas e de estoque, ela vai precisar acontecer para que o governo possa monitorar esse 1%. Então, é nesse sentido que a gente está falando que nós temos que ter um conhecimento em 2025, porque em 2026, se a gente não tiver a compreensão, você já vai encher o ano inteiro a Receita Federal de informação, e aí vai chegar em 2027, quando de fato vai ser cobrado, a Receita Federal vai ter um monte de informação tua e você não se preparou para isso, tá? Como nós fizemos em todos os, né, e vamos fazer em todos os nossos encontros, por favor, qualquer pergunta, agora nesse início, principalmente, vão fazendo, abram o microfone, questionem, porque eu estou acompanhando aqui a apresentação e aí automaticamente eu não estou acompanhando vocês aí, tá? O que mudou? Mudou IPI, COFINS, PIS, ICMS e ISS. E tudo isso se transformou em 2 IVAs. O CBS, que vai ser federal, e o IBS, que é estadual do Distrito Federal e dos municípios. E nós criamos mais um, que é o IS, que é o Imposto Seletivo, ou aquilo que estão chamando de Imposto do Pecado. Aí quem está nos acompanhando e que é do Simples vai dizer assim, mas eu só pago uma guia do Simples. Dentro da guia do teu Simples, você tem também todos esses impostos. Por isso que a ideia do nosso curso é conversar principalmente com o empresário, com o pessoal da sua equipe aí na empresa, para que todo mundo entenda os impactos. E aí sim, depois a gente vai conversar com os contadores para poder trabalhar isso um pouco melhor, tá? Mas 2027, 3 desses impostos já não existem mais. Só vamos ficar com 2 durante um período de transição. Então, PIS, COFINS e IPI, em 2027, de 1º de janeiro, já não existem mais e a lei já está criada nesse sentido, tá? Então, temos que ter bastante atenção nisso. O que tem benefício especial de tudo isso? Tá? Algumas coisas têm benefícios especiais. Prestação de serviços, que a gente chama de profissão regulamentada, tá? Então, médico, dentista, advogado, contador, todas as profissões regulamentadas vão ter uma alíquota reduzida em 30%. Serviços de saúde, médicos, insumos agropecuários, agrícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas, de consumo humano, de higiene pessoal e limpeza, consumidos por família de baixa renda, aí vai entrar no CAD único, né? Produções nacionais artísticas, culturais, eventos, jornalismo, itens que têm relação com a segurança nacional e com a informação cibernética, segurança, né, cibernética, vão ter uma alíquota reduzida em 60%. E nós teremos alguns que serão isentos em 100%. Dispositivos médicos, medicamentos, cesta básica e produtos hortícolas, frutas e ovos, serviços prestados pelos institutos de tecnologia e inovação, automóveis adquiridos por PCD, por autistas, né, por taxistas, serviço de transporte público e coletivo, tanto rodoviário quanto metroviário, quanto suburbano, metropolitano, enfim, e todas as receitas decorrentes do ensino superior vinculadas ao ProUni. Esses específicos vão ter redução de 100% só na parte do CBS, na parte do IBS não. Esse material, depois que nós terminarmos, eu já encaminho para vocês, então não se preocupem com relação a isso, tá? Eu vou indo bem devagar para que a gente possa ter um entendimento. Um dos itens, que é o mais traumático de todos, se chama Split Payment. É um sistema de recolhimento de tributo na hora do pagamento. E aí eu volto a reforçar sobre aquelas empresas que estão aqui nos acompanhando e que estão, por exemplo, no Simples. A empresa do Simples, em geral, ela aproveita que o cliente paga junto o imposto
ela usa esse imposto no fluxo de caixa e depois tem até lá pelo dia 20 para fazer o pagamento do Simples Nacional. Se ela não fizer, ela vai pagar uma multa e um juro, mas ela consegue usar isso como caixa. A partir da implementação do sistema de monitoramento da Receita Federal, 1% em 2026 e mais ou menos uns 19% a partir de 2027, de todo o imposto que você recolhe, já vai, grande parte, ficar retido na hora que o cliente tem que pagar. Que tipo de operação? Débito, crédito, PIX, vão ter retenção na hora. Transferências bancárias, se o pagamento for feito nesse formato. E o Drex, que é a moeda digital do real. Todas essas operações, quando um cliente vier fazer o pagamento da respectiva mercadoria, esse valor já vai ficar retido no momento que o cliente fizer o pagamento para você. E isso é o ponto mais importante que a gente tem que ficar atento, porque é isso que vai impactar grandemente as nossas relações hoje que a gente tem, deixa eu adicionar, hoje, a relação que a gente tem hoje com as operações financeiras de fluxo de caixa. Então, é o fluxo de caixa... Opa, deixa eu baixar o volume. Ali, perfeito, que eu quero ver, ficar olhando para vocês aqui também, e daí eu faço isso pelo telefone. Isso é o que vai mais impactar o fluxo de caixa das pequenas e médias empresas, tá? A falta de valor, porque esse fluxo de caixa vai sumir. Como é que vai funcionar? Pode falar. Posso questionar, alguns geram boletos. Nesses boletos, a gente vai ter essa mesma redução aí? Não. Deixa eu parar a apresentação aqui, para a gente conseguir se enxergar. Não, Rosane, tá? O que fica de fora, tá? Boleto, duplicata, cheque, pagamento em dinheiro. As demais operações que são financeiras, a transferência bancária que vai ser feita no momento do pagamento, essa já vai ter a retenção. O PIX, né, o débito, o crédito, e o Drex também. Então, se você vende e manda a nota fiscal e depois manda o boleto, ou a duplicata, essa não vai ter o recolhimento na hora, você vai ter de novo até lá pelo dia 10, 15, 20, porque a data ainda não foi definida, né? Porque é só regulamento interno na Receita. Você vai ter até lá para fazer daí a contabilidade e ver débitos e créditos e pagar a diferença. Mas daí essa redução já não vai vir na nota. Ele não vai reduzir no boleto, vai ser daí pelo débito e crédito. Pelo débito e crédito normal, isso. Tá? Então, entendi. Veja só, vamos imaginar, né, que na operação aí que vocês fazem com pré-moldados, você vai fazer sempre boleto para o cliente pagando. Tá? Você comprou o concreto ou o cimento da loja de material de construção aí do Vinícius, tá? Que ele tem loja de material de construção. Ele também, na hora que vendeu para você, vendeu com um boleto bancário para você fazer o pagamento. Então, não teve a retenção no momento da operação. Ele só vai conseguir fazer o crédito, você só vai conseguir fazer o crédito da mercadoria que ele mandou para ti, depois que compensar o pagamento dele. Então, se você vender o material e o cimento que tu comprou do Vinícius, ele ainda não recolheu, porque ele vai aguardar lá perto do dia 20 para fazer o recolhimento, a primeira venda que você fizer desse produto, você vai pagar uma alíquota maior. Porque você não tem crédito suficiente ainda, não compensou o pagamento dele. Isso é muito diferente de tudo que a gente via. Porque antes, bastava eu te mandar a nota fiscal e você fazia o crédito. Agora, o sistema que vai ser feito dentro do governo, ele só vai permitir que você se acredite no momento que, de fato, o Vinícius pagar o imposto. Então, a alíquota, que agora é de 28%, você vai pagar 28% sobre a tua margem. Você vai crescer. Só que ela pode ser um pouquinho maior, porque a tua base ainda não vai ter todo o teu crédito da compra, porque todos os teus fornecedores talvez não tenham pago ainda. Então, isso vai se ajustando de um mês para outro, pode ser que demore 2 meses, pode ser que demore 3 meses, isso vai se ajustando.
bem diferente daquilo que a gente via, né? Sim, bem diferente. Mas, obrigada, entendi aí. Vamos voltar lá. Muito bem. O que vocês estão vendo aqui é como vai funcionar essa questão dessa retenção automática pelo pagamento, tá? Pelo pagamento quando acontecer ali no momento. Ela é um pouco complexa num primeiro momento, mas ela serve de débito e de crédito, tá? Então, imaginem que o atacadista... Deixa eu ver se aparece o meu mouse. Será que aparece aqui? Não, não aparece. Mas aparece. Imaginem que o atacadista aqui, a letra A, tá? Ele vai fornecer uma mercadoria por R$100. Desses R$100, 26%, porque aqui era só uma simulação, 26% era o IVA. Deu R$126. Desses 126, 26 é imposto. Então, ele não tem crédito de nada. Vamos imaginar. Ele fez a venda, o varejista que comprou vai pagar por Pix. Na hora que ele fizer o pagamento do Pix, o governo já vai reter lá da tua conta bancária R$26, porque é o valor do imposto. Muito bem. Aí, o varejista que pagou no Pix e teve os 26 que saiu, então ele só vai receber os 100, mesmo o cliente tendo pago 126 no Pix. O varejista vai vender agora para o consumidor final, para o C. O que ele vai fazer, já que o pagamento foi automático? Ele vai vender por 150, então ele comprou por 100, está vendendo por 150. Nesse 150 ele vai pagar os mesmos 26 de IVA. Então a mercadoria vai dar um valor total de 189, então 150 é o valor da mercadoria, a diferença é os 26% de IVA. No sistema, ele vai fazer isso automático, ele vai identificar que já entrou um crédito de 26, ele vai fazer o débito dos 39, e efetivamente você vai ter só a diferença para fazer o recolhimento de 13. Então imagine que daí quando o varejista vender para o consumidor final não pagou por Pix, por transferência bancária, por débito, por crédito. Foi lá e pagou em dinheiro. O varejista B vai ter até perto lá do seu dia 20 do mês seguinte para ir lá e recolher a diferença dos R$13. Se o cliente tivesse pago com Pix, ou com crédito, ou com débito, esses R$13 teriam sido recolhidos na hora que o consumidor final foi lá comprar na loja a mercadoria, e aí teria encerrado já a operação. O que isso significa? E que é isso que eu quero reforçar, e eu sei que eu estou sendo chato nesse sentido. Significa que aquela empresa, principalmente do comércio, que usava o seu imposto para fazer fluxo de caixa, não vai mais ter, porque o cliente... O que a gente está fazendo hoje em dia, né? A gente está fazendo com que cada vez mais o cliente pague por cartão de crédito, porque a compra é garantida, né, o recebimento, mesmo que seja parcelado, por Pix, porque o dinheiro já entra na hora, para evitar o cheque e a nota promissória ou a duplicata, ou, né, porque elas podem não ser pagas na data. Então, essa mudança que a gente foi fazendo, agora vai fazer com que você não tenha mais, nesse caso aqui, ó, 26 mais 39 de imposto que você tinha numa pequena operação que você tinha de dinheiro no caixa a mais, você já não vai ter. Tá? Então, é nesse pensamento que nós temos que começar a planejar 2025 para entender que em 2026, 1% disso já não vai mais ter, porque vai ser retido, e a partir de 2027, mais ou menos, mais da metade disso aqui já não vai mais, já vai ser retido por causa da alíquota que vai ser aquela que já em 2027 entra em vigência. Tá? Vou voltar aqui para nós seguir o caminho. Muito bem. A lei que está aprovada, tá? Ela diz que, então, em 2026, a partir de 1º de janeiro, o governo vai reter 1%, 0,9% de CBS, 0,1% de IBS, para testar o sistema. Você vai poder abater isso de PIS/COFINS, por exemplo, ou da Guia do Simples, desde que você esteja com os teus impostos recolhidos dentro do prazo e não estejam em atraso, que a tua certidão negativa não seja, que essa tua certidão seja negativa, não seja positiva, né, a CND,
e que você esteja com as suas declarações sendo entregues em dia. Do contrário, você não vai conseguir recuperar esse 1%, e aí o governo federal vai ficar com esse 1% a mais daquele determinado mês. Essa operação vai acontecendo mês a mês. Então, todo mês ele vai ir verificando no sistema se você está em dia com as suas declarações e seus impostos. Se tiver, ele vai habilitar 1%. Se não tiver, ele não habilita. Tá? Então, em 2026, a gente tem que ficar monitorando essa questão. Muito bem. Aqui está uma simulação do comércio com um faturamento de R$24 mil, que esteja no Simples Nacional e que vai precisar, a partir de 2027, recolher o CBS, que é o primeiro imposto que vai começar a ser recolhido já, e que essa empresa do Simples, que está no comércio, ela é uma operação meio, ela vai vender para outro CNPJ. No Simples Nacional, ela iria pagar R$ 1.635 de Simples Nacional, faturando uma média de R$24 mil por mês. Como ela vai ter que optar por parte do imposto ser recolhido a título de IVA, o CBS, ela vai recolher um pouquinho menos de Simples, porque vai ser tirada essa parte do PIS e COFINS do Simples, mas ela vai recolher uma guia a mais, que vai ser a do CBS. Então, o Simples vai baixar um pouquinho, vai para 1.369, mas ela vai pagar mais 1.897 de CBS. Ou seja, ela pagaria R$1.600 se ela só ficasse no Simples, ela vai pagar 3.622 a partir de 2027, se ela precisar optar pelo débito e pelo crédito. Um aumento na alíquota de 99%. Então, é por isso que eu estou falando que é importante que a gente se atenha e fazer conta agora para conseguir chegar lá com o menor impacto possível. Vamos olhar agora como é que ficaria essa mesma empresa do comércio a partir de 2033, que é quando muda a sistemática do PIS, do COFINS, do IPI, do ISS e do ICMS. Essa mesma empresa do Simples Nacional, se fosse faturar R$24 mil no mês, ela teria, no Simples normal, 1.635, o mesmo valor que a gente viu no anterior. Só que agora, com a reforma, ela já tirou esses outros impostos, mas ela continua tendo que pagar imposto de renda e contribuição social, porque não mudou. Então, a contribuição social e o imposto de renda dentro do Simples vai fazer com que ela continue pagando R$877. Ela vai pagar mais 1.897 de CBS, mais 3.800 de IBS, que é o que seria o equivalente ao ICMS e ao ISS. Isso significa que ela vai sair de 1.635 para 6.590 lá em 2033. Por que esse acréscimo tão grande? Porque hoje, fora principalmente indústrias ou quem está no lucro real, os demais não fazem planejamento tributário. É só o que comprou, o que vendeu e acabou. Consequentemente, essas empresas vão ter aumento da carga tributária. Por isso que vai ser fundamental que a gente comece a pensar em fazer planejamento tributário para a empresa do Simples, do lucro presumido, a do lucro real que não estiver fazendo, está perdendo dinheiro hoje, inclusive, né? O governo federal, ele separou em 3 momentos as reformas sobre a tributação. Nós estamos meramente na primeira, que já é aprovada, que vai entrar em vigência, que é essa que a gente está falando, né? Então, a primeira fase é a tributação sobre o consumo. A tributação sobre a renda e a folha de pagamento nem entrou em discussão ainda. Não tem nada a ver com essa mini reforma aí da tabela do imposto de renda para aumentar a isenção para 5 mil. Isso não tem nada a ver, tá? A reforma sobre a tributação da renda e da folha de pagamento, ela é bastante ampla e ainda não está nem rascunhada. E a terceira fase, que seria sobre o patrimônio, ela está mais atrasada ainda. Colocaram, ou estão tentando colocar alguma coisinha agora nessa reforma da tabela do imposto de renda de 5 mil, mas é justamente para onerar a empresa, né? Qualquer saque que você fizer dentro da empresa a título de distribuição de lucro, para uma pessoa física, para um CPF,
que for superior a 50 mil reais, vai ser tributada, em regra, em mais 10%. Tem uma opção lá de compensação, enfim, mas a regra geral é que vai ser tributada em 10% a mais. Aí você imagine, né, o empresário que hoje tem um supermercado e que resolveu abrir uma transportadora e que está tirando da empresa do supermercado, porque ele tem lucro para retirar, ele está retirando 50 mil reais por mês para colocar lá na transportadora, para daí lá comprar o caminhão. Se ele fizer esse saque na pessoa física para injetar lá, ele vai pagar 10% a mais, porque ele está fazendo uma movimentação, retirando o dinheiro da empresa a que título for, e trazendo para o CPF para depois fazer uma transferência, tá? Então, o que vai acontecer se ela for aprovada nesse formato? Nós vamos ter, de novo, muita mistura, né, de despesas pessoais do empresário com a empresa, porque se ele sacar demais, ele vai pagar mais imposto, tá? Vamos lá para falar sobre as alíquotas. Aqui. CBS, que é o que vai entrar em vigência a partir de 2027, vai ser de 9,30 a alíquota. IBS, que vai iniciar a partir de 2029, vai ser de 18,70, para a soma dos dois ser 28%. Ok? Reforçando aqui, MEIs, que são os microempreendedores, ou os microempreendedores individuais, também vão sofrer impacto. Vão pagar, em regra, 2% a mais de imposto a partir de 2027, porque eles também vão contribuir para o IVA. Então, dentro da alíquota que ele já recolhe, ele vai recolher, lógico, né? Lembrando, é uns R$80 mais ou menos, ele vai recolher mais 2 para poder contribuir também com a movimentação do IVA. Tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Também foi criado, né, e já está vigente, só ainda não está em operação, porque começa a partir de 2027, a categoria de nanoempreendedor, que seria uma categoria anterior ao MEI, para aqueles que têm uma receita bruta anual inferior a 40 mil e meio no ano. Hoje nós podemos terceirizar a mão de obra com trabalho feito por esses empreendedores que estão vinculados ao MEI. E aí, eu vou parar aqui a nossa apresentação para trazer para nós, para que a gente possa fazer uma reflexão. Olha só, muitos empresários estão contratando algumas pessoas para sua equipe como MEI, como microempreendedor individual. Lembrem, o microempreendedor individual, ele vai ter a retenção do INSS a mais patronal. Então, se você quer terceirizar um setor dentro da tua empresa, terceirize contratando um funcionário no Simples, pelo menos até 2027, antes que entre a vigência da reforma tributária. Esse funcionário, essa função que você vai terceirizar, ela vai te gerar, com essa nota do Simples, crédito cheio, PIS, COFINS e IR contribuição, para quem está no lucro real. Mas, se você optar por contratar um MEI, você vai ter um custo a mais, que vai ser o INSS patronal. Então, tenha atenção a isso, porque daqui a pouco você está optando por uma forma que vai te custar bastante também. Entendido? Perguntas aí? Não? Ótimo. Muito bem. Vamos seguir com nós. Vamos compartilhar aqui de novo. Muito bem. Que alteração nós teremos no Simples Nacional, então? No Simples Nacional, nós teremos 2 tipos de Simples Nacional. Aí o Vinícius, se não me falha a memória, não tenho certeza, mas quem está no lucro real vai dizer assim, tá, mas para mim não impacta. Impacta porque tu vai ter fornecedor do Simples Nacional. E aí pode ser que ele não te passe mais crédito nenhum daqui para frente. Em 2027, a empresa do Simples Nacional vai fazer uma opção. Essa opção, num primeiro momento, o que está na lei aprovada, tá, é que a empresa do Simples vai fazer uma opção a cada 6 meses. Ela vai optar se ela quer fazer débito e crédito do IVA ou se ela vai pagar só a alíquota do Simples pura. O único problema é que se ela só fizer o pagamento da alíquota do Simples, ela não vai mais passar crédito nenhum.
Hoje, a empresa do Simples passa crédito. Ela passa crédito de PIS/COFINS, ajuda na despesa e passa um pedaço de ICMS. A partir de 2027, essa empresa do Simples Nacional não vai passar mais nada, e para que ela possa passar um pouco, ela vai entrar naquela tabela que a gente mostrou agora há pouco aqui. Deixa eu voltar. Que ela vai ter, a partir de 2027, 99% de imposto a mais. Porque, do contrário, ela continuaria recolhendo os 1.600. Mas se ela tiver que passar crédito, agora ela vai pagar imposto para poder gerar crédito. Ela vai pagar 1.897 se ela faturasse 24 mil reais por mês para conseguir passar crédito para o prestador de serviço seguinte, que vai ser a empresa de vocês, por exemplo, se vocês contratarem alguém que está no Simples. Então, o que isso está fazendo? Está fazendo com que a gente possa usar o planejamento tributário que a gente tem hoje e as operações que vocês têm hoje desenhadas com o fornecedor até final de 2027. Depois disso, vocês vão ter que rever todos os planejamentos tributários. Outra questão importante e que aí envolve, por exemplo, a Rosane, de Chapecó. Contratos com clientes que ultrapassem 2027 e você tenha já que contratar agora, né, fazer a operação agora, para entregando esse produto e recebendo a partir de 2027, tenha em mente que você vai precisar levar em consideração que o teu imposto vai subir um pouco. Então é melhor fazer algumas simulações, porque você já precisa colocar uma cláusula, pelo menos nesse teu contrato de prestação de serviço, para adequar essa condição. Tá? Para quem faz obra, então eu tenho aí o Vinícius, eu tenho a Elisa, que provavelmente fazem obra, que trabalham na construção, né? A Rosane, tá? Então, lembrem, se vocês forem fazer o Celomar, que também não está aí agora, né? Mas vai acompanhar depois. Se vocês forem fazer casas, apartamentos, vocês poderão optar pelo RET. O RET é uma modalidade onde você paga menos imposto. Eu vou parar aqui um pouquinho. É uma modalidade onde você paga só 4% de imposto total. Então, PIS/COFINS, zero contributo, você paga 4%. Se você optar por fazer Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que nas grandes cidades não vão conseguir, como é o caso do Celomar, que está lá em Cascavel, não pega o volume pela área da cidade, né? Não pega a faixa 1, mas se você conseguir enquadrar na faixa 1, você vai pagar 1%. Você vai continuar fazendo obra com o RET até 2028, porque o RET ficou com uma cláusula, uma condição especial. Então, daqui a pouco, vale muito a pena, se você não tinha analisado ainda a opção de fazer RET para algum empreendimento, fazer isso para poder continuar com uma tributação baixa, pelo menos até 2028. Serão aceitos todos os projetos de construção protocolados até o final de 2028 como RET. Então, mesmo que você vá entregar a obra em 29 ou 30, se até lá você ir optando, você consegue. Eu não sei, Rosane, se na atividade de vocês específica enquadra, tá? Porque o RET é uma modalidade bem específica, né? Pois é, eu vou dar uma olhada nisso também, então. Porque a gente, a construção, geralmente é para construção de, não residencial, né? Só comercial. Isso, e aí não vai encaixar muito provavelmente, tá? Mas se vocês fizessem, né, ou prédio ou casas, que aí residenciais eu tenho certeza agora de cabeça, né? Você teria essa redução. Tem uma proposta rodando para salas comerciais, talvez. Talvez enquadre. Analisar, né? É interessante talvez analisar. Eu vou, de qualquer forma, Rosane, deixar anotado aqui, e eu vou mandar ali no nosso grupo do WhatsApp a apostila que eu tenho sobre RET, que é a mais recente, é da semana passada, acho que eu dei uma revisão geral em toda ela, e lá vai falar sobre o que enquadra, qual que é a modalidade, como é que funciona, até para vocês analisarem. É isso que eu falo, tá? Assim, ó, vocês, mesmo não sendo os contadores, vocês precisam ter informação, para na hora de conversar com eles, pelo menos ter um entendimento que vai facilitar, né, a conversa com todo mundo. Tá? Muito bem. Vamos voltar aqui. Deixa eu só correr aqui um pouquinho para ver onde que a gente estava. Tá, o nano empreendedor, o Simples Nacional, então, que eu falei, né? Teremos duas possibilidades, tá?
do Simples Federal. Como é que funciona, até para vocês entenderem, né? Como é que funciona, porque o pessoal tem alguma dificuldade aí, quem trabalha mais com Simples Nacional, às vezes, né, o empresário, de entender o que está lá dentro daquela alíquota, né? Então, ele paga uma guia só. Só que lá dentro tem um pedaço de imposto de renda, ó. Se eu pegar um exemplo aqui, como é que vai funcionar, tá? A partir de 2027, esse aqui é de 2027, tá? Como é que vai funcionar a participação dentro do Simples desses impostos novos? Então, o empresário vai continuar pagando, por exemplo, 5,5% de imposto de renda, 3,5% de contribuição social, 15,33% de CBS, 41,5% de contribuição patronal, se tiver funcionário e for prestador de serviço, 34% de ICMS embutido ali dentro, e mais 0,17% de IBS de 2027 até 2028. Então, vai ser bastante confuso, lamentavelmente, para o empresário, num primeiro momento, durante o período de transição. Por isso que o ideal, ao meu ver, e aí eu estou falando agora aqui como, né, quem está acompanhando mais de perto isso, se a gente tivesse pulado todo esse período de transição e mudado de uma vez, porque nós vamos passar de 2026 até 2033 sempre fazendo ajuste, lamentavelmente, tá? Mas, enfim, é o nosso Brasil, né? Nós temos que fazer confusão, tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente ir analisando aquilo que eu quero de mais importante relembrar, tá? Então, vamos lá. O aumento da carga tributária que vai acontecer, tá? Para a maior parte das empresas, as indústrias, elas vão ter redução da carga tributária, mas todas as demais, comércio e serviço, vão ter aumento. A alíquota padrão, por enquanto, é 28%, não vai ser menor, ela pode ser maior, menor que isso não, tá? Então, atenção nesse sentido. Nós vamos ter a possibilidade de fazer créditos tributários nas empresas do Simples e do lucro presumido, então vai ter uma mudança drástica na forma como nós olhamos isso, e aí nós precisamos conseguir conscientizar os empresários do Simples e do lucro presumido, que eles precisam começar, a partir desse ano, a trazer nota fiscal, pedir nota fiscal, pegar esse documento e mandar para a contabilidade também, porque é esse documento que vai gerar o crédito. A empresa do lucro presumido, até então, ela não fazia crédito nem débito. Agora ela tem que entender que metade do seu imposto ela vai precisar ter nota fiscal, do contrário ela não vai conseguir fazer. A transição já começa em 26, porque o governo vai passar 2026 inteiro pegando informação de vocês. Então, atenção para aquela movimentação. Para os alunos da primeira turma, nós tivemos um encontro, eu acho que bem importante, quando a gente falou sobre como a Receita Federal monitora a movimentação financeira, onde a gente trouxe relatório do COAF, trouxe os cruzamentos das informações. Se alguém perdeu, se não me falha a memória, foi na aula passada, ou na anterior, vai lá, olha, porque daí a gente gravou até um pedaço, depois não gravou mais, até porque tinha informação sigilosa, mas quem esteve presente, acho que pôde acompanhar isso bem de perto, e aí entender um pouquinho sobre por que dessa minha preocupação de em 2026, se você não estiver atento, a gente vai mandar muita informação para a Receita Federal, lamentavelmente. Tá? Nós vamos ter uma sobretaxa, e ela vai ser bem agressiva, sobre aquilo que é considerado como imposto do pecado, o imposto seletivo, o IS. Então, bebidas alcoólicas, cigarros, veículos em geral, para veículos automotores, não caminhões, tá? Porque eles conseguiram ficar de fora. Mas veículos em geral, principalmente os poluentes, vão ter uma sobretaxa bem agressiva em cima a partir de 2027, em função desse imposto seletivo. Tá? Muita atenção aí. O que a empresa, então, precisa fazer para 2026 para ela começar a se preparar? Ela tem que revisar os contratos e os acordos comerciais, porque ela precisa fazer isso até antes de final de 26, porque em 27 ela já vai precisar recolher o imposto sobre a nova forma. Em 2026, a gente vai conseguir já ter uma noção melhor, porque como vai ser feito o recolhimento todo mês, em cada operação com XML de nota, vai ficar mais fácil para a gente poder também ter esse monitoramento. Mas lembrem, folha de pagamento hoje não faz crédito,
também no futuro não vai fazer crédito se você tem os funcionários alocados naquele mesmo CNPJ, tá? Então, atenção nesse sentido, porque a gente não vai ter uma elevação de créditos, assim, mirabolante, como se imaginava no começo, há 7, 8 anos atrás, quando a gente falava sobre a reforma tributária, tá? A gente vai precisar fazer um planejamento tributário mais estratégico. Então, o que antes era essencial apenas para o lucro real, agora vai ser obrigatório para todas, incluindo simples e lucro presumido. Então, temos que fazer planejamento. Chamem os seus contadores. A Lilian está aí, né, que faz essas assessorias. A Franciele está aí, que faz essas assessorias. O Marcos está aí, que faz essas assessorias, né? O Marcos é lá da CCA de Concórdia. A Franciele é aí de Xaxim, a Lilian é lá do Passo Fundo, essas que eu lembro que trabalham com contabilidade e com assessoria tributária, conseguem ajudar vocês aí nesse momento de fazer esse planejamento. Então, aproveitem esse momento. Nós precisamos fazer a adequação da precificação e também uma gestão financeira, principalmente aqueles que usavam parte do imposto e aí iam atrasando ele para poder colocar suas contas em dia. Porque como vocês vão ter essa retenção no momento da operação, é preciso ter atenção, porque o fluxo de caixa vai mudar. Nós precisamos começar a tratar disso internamente, tá? Nós precisamos fazer ajustes nos processos fiscais e contábeis, porque os programas, os ERPs das empresas, eles vão mudar. Alguns já estão começando a entregar algum material, a fazer alguma atualização. A Receita Federal quer vender o teste, para vocês terem uma ideia, tá? Então, a gente está aí numa discussão, inclusive a OAB e o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, está conversando com a Receita Federal já há umas 4 semanas, pelo menos, porque a Receita Federal quis vender a opção para você poder pegar lá o arquivo, que é para, né, o acesso para poder testar o sistema. Mas, enfim, isso até o final de 2025 já vai estar rodando com todo mundo, porque em 26 já está funcionando, tá? O monitoramento das regulamentações e dos ajustes setoriais, tá? Então, muito cuidado, porque até 2026 as novas leis complementares vão definir os detalhes operacionais e é fundamental para que vocês acompanhem. Mas lembrem, a lei já está aprovada. Então, agora é só regulamentação de como ela vai ser operada. Em 2026, ela começa a funcionar. A transição começa agora, ela requer planejamento com antecedência. Quem fizer isso vai ter vantagem competitiva, menor risco financeiro e vai estar com seus contratos mais em dia. Então, eu recomendo, de fato, revisem os contratos que vocês têm longos, tá? Para que já tragam alguma situação pontual com relação à reforma tributária, que já está aí. Eu já enviei para o grupo da primeira turma, né, a lei complementar inteira, que foi aprovada. Depois, para o grupo que está começando agora a segunda turma, eu vou encaminhar também para que vocês tenham uma visão. Não recomendo que leiam, mas tem uma referência lá para pesquisar, porque ela tem 1000 folhas, né? Mas serve, sim, para que a gente possa ir olhando algumas atividades pontuais. Ok? Deixa eu só colocar mais uma situação aqui que eu quero só relembrar para vocês. Aqui, essa aqui. O que a gente sempre recomendou, e aí eu vou parar a apresentação para a gente falar olho a olho, e serve muito aí para a Lilian, né? E para quem trabalha com contabilidade ou com controladoria. A gente sempre disse assim, façam um planejamento tributário, o imposto que você economizar, não dê desconto para o teu cliente. Use para você fazer a empresa crescer. Então, aquela empresa que tem um crédito de CMS acumulado de muitos anos, tá? Não sei como é lá, tá, Rosane? Estou pegando teu exemplo porque eu estou te vendo aqui, né? Mas vamos imaginar que vocês lá tenham 1 milhão de crédito de PIS/COFINS, tá? E que tenham dificuldade de consumir ele. Recomendo que pensem em uma operação até 2027 para tentar consumir o máximo possível, porque vocês não vão conseguir levar esse crédito para o IVA. O único crédito que vai ser possível levar para o IVA vai ser o crédito gerado pelo próprio IVA. Então, nós vamos ter um mesmo problema que os contadores aí conhecem, que é o ICMS, que a gente tem lá das operações intermediárias e daquilo que é de material de uso e consumo.
Nós estamos há 20 anos tentando fazer esse crédito e a lei sempre vai mudando e jogando para frente, mudando e jogando para frente. E até hoje não foi possível. Por isso que a gente sempre teve uma discussão, por exemplo, com o ICMS, por que eu não posso fazer crédito ICMS e um monte de outros penduricalhos que eu tenho que usar, EPI, folha de impressora, mais um monte de coisa, que a legislação não me permite. Vai ser a mesma situação agora, tá? Chegamos em 2027, o que você tiver de débito de crédito acumulado, de IPI, de PIS, COFINS, de ICMS, você não vai conseguir levar para frente. Então, a minha recomendação agora é que vocês usem isso como desconto, de fato, para o cliente. Que foi sempre aquilo que a gente não quis passar. Agora, minha recomendação, usem para baixar preço, se precisar numa negociação, tentem focar num cliente mais pontual, para conseguir fazer um preço um pouco diferenciado que consuma isso, façam operações entre empresas que vocês tenham no grupo, vendam para uma empresa que vocês têm no grupo um produto com um sobrepeso de valor, para justamente poder transferir mais crédito para outra empresa, mesmo vocês aqui pagando um pouco mais, porque vocês vão ter crédito e vão poder abater nisso, tá? Quem que consegue trabalhar esses créditos, né? Quem tem ICMS acumulado, que consegue ir consumindo nessa operação seguinte, o PIS e o COFINS você consegue em algumas operações pontuais, mas você vai precisar, de fato, conversar melhor com o teu contador para ver o que vocês vão fazer com esse crédito que vocês têm acumulado, tá? Minha recomendação, que não era o que a gente fazia, tá? Volto a dizer, a gente dizia assim, deixa lá, o dinheiro não vai se perder, é melhor do que você dar em desconto para cliente, para poder, né, só consumir esse valor. Não, agora, lamentavelmente, é nesse sentido que você vai ter que trabalhar para poder usar um pouco desse crédito que você tem acumulado, tá? Ok, pessoal. A ideia é esta, é fazer uma revisão geral. Eu agora vou aproveitar também que, nesse momento, nós vamos começar a trabalhar depois com a segunda turma que está começando do curso sobre o impacto da reforma tributária nas empresas. A gente vai estar levando, inclusive, esse curso exclusivamente para algumas redes. Eles já estão entrando em contato conosco para que a gente possa trabalhar com eles. Então, agora eu vou pedir licença aí para quem é da primeira turma, só para mim poder fazer uma apresentação do nosso escritório, como a gente fez para vocês também no primeiro dia. E eu acho que agora é importante até para que a gente possa se conhecer um pouco melhor, né? Então, nós somos um escritório especializado em empresas, voltado para planejamento tributário, sucessão familiar e criação de holdings. A nossa visão, missão é bem específica nesse sentido. Nós temos uma equipe interna bem robusta, que trabalha na linha de frente com as empresas, então que vai lá visitar as empresas propriamente dita. Então, ela é formada por mim, pela minha sócia Laura, que também faz esse trabalho nas empresas. Nós também temos a doutora Juliana Ferronato, que trabalha fora as questões empresariais, também com a cidadania italiana, e que nas últimas 2 semanas virou de cabeça para baixo. Imagino que alguns de vocês tenham acompanhado aí, mudou muita coisa, e aí ela está sempre se atualizando nesse sentido para poder manter, né, os clientes nossos que a gente tem aí com encaminhamento de dupla cidadania. Nós temos a Daniela, que trabalha muito essa questão civil geral, né? Então, cobranças, ela é perita judicial, então ela consegue atender muito essas necessidades que nós temos dos nossos clientes. Nós temos a doutora Eunice, que está lá em Florianópolis, então a Daniela está em Criciúma. A Juliana estava até semana passada em Florianópolis, agora está vindo, desculpa, estava em Lages, está vindo aqui mais próximo, né, na cidade de Chapecó. E a doutora Eunice está sediada lá em Florianópolis e faz essa ponte conosco quando a gente precisa de alguma coisa de lá, ou até mesmo dos tribunais. Nós temos livros escritos, e aqui estão alguns, a gente está colocando o restante aí na apresentação, sobre empresa familiar, sobre sucessão, sobre holding familiar. Atuamos com clientes, tanto no Brasil como uma forma geral, e também na Itália, em função principalmente dessa questão da cidadania, tá? Então,
temos clientes lá, e aí a gente vai fazendo essa mescla e acompanhando essas questões que envolvem os dois países. Atendemos uma gama bastante diversificada de clientelas, desde PCHs, transportadoras, holdings, enfim. Então, o nosso objetivo é trazer para vocês, nesses nossos encontros, informação atualizada. O grupo da primeira turma, eu pretendo não encerrar o grupo, se vocês assim entenderem, porque eu vou continuar mandando informação lá para vocês, mesmo com o curso se encerrando, eu vou continuar mandando informação para vocês, principalmente agora nesse primeiro 2025, aí até o final do ano, porque qualquer situação pontual que seja mais relevante, eu pretendo manter todo mundo atualizado. Vocês têm o meu contato e, por favor, não deixem de perguntar. Para aqueles que eu tenho a condição de ir um pouco mais próximo das cidades, como eu estava brincando com a Rosane antes da gente iniciar a gravação, né? Vou lá tomar um café com ela, vamos ver se semana que vem eu consigo passar lá em Chapecó e eu vou lá tomar um café com ela. Mas, independentemente disso, tá? O pessoal da primeira turma, por favor, questionem, tragam suas dúvidas. Se a gente entender que é só um aconselhamento, é fácil, é rápido. Se a gente entender que é algo mais complexo, aí a gente vai conversando com cada um na sua particularidade. O pessoal da segunda turma que está nos acompanhando, não deixem de perguntar lá no grupo, tirem suas dúvidas, vamos tentar levar essa informação ao máximo possível de pessoas, porque sim, lamentavelmente, a maior parte dos contadores ainda não faz nem ideia do que está acontecendo e está entrando em contato, inclusive, conosco para tirar dúvidas, porque vocês estão questionando. Então, é bem importante isso, tá? E, de fato, vamos nos atentar para aquilo que já muda em 2026, que é o monitoramento principalmente, e em 2027 que o impacto é mais robusto, digamos assim, né? Já que vai ter aí uma alíquota bem agressiva de aumento na tributação. Senhores, muito obrigado. Fico muito feliz com a presença de vocês. Depois, quem vai assistir com calma, né? Que faça isso também e faça seus questionamentos. Alguma pergunta que ficou? Tudo certo? Muito bem. Então, tenham uma excelente terça-feira e uma ótima semana para todo mundo. Na sequência, eu mando o material sobre o RET lá nos grupos e também mando o link dessa aula que a gente gravou. Tá bom? Obrigado, gente. Bom descanso. Boa semana. Obrigada aí pelos encontros e abraço a todos aí. Com certeza. Não vamos deixar, né, de eventualmente marcar uma conversa. Com certeza. Até. Tá bom? Um abraço. Boa Até mais. noite. Boa noite. Tchau. Até, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até mais.